O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Estamos encerrando hoje a sequência das parábolas do reino, e todo o capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus. Mas 3 parábolas importantes para nos dizer o que significa esse reino. Há 3 domingos que nós estamos meditando sobre esse tema, lembrando que Jesus Cristo não nos dá uma definição do reino. Ele não está dizendo: o reino é assim e assado. Não. Por meio de parábolas, esse gênero literário, posso dizer que quase que próprio só de Jesus, dizem que já existia para com alguns outros do contexto de Israel, mas assim, é preciso, está claro, em Jesus Cristo. Ele procura, através delas, dessas parábolas, desse gênero literário, dizer para todos o significado do reino de Deus. Quando nós partimos desse ponto, e sabendo que cada semana nós temos um tema propício e adequado para aquele domingo e para a espiritualidade da semana, nós precisamos descobrir a dimensão desse reino dentro desse contexto de hoje. A amplitude desse reino. Olha, nós precisamos ir muito além. Queremos entender o reino e queremos nos entender nesse reino. É assim que nós vamos entender o reino dos céus. Lembrando, inclusive, um detalhe: Mateus não usa reino de Deus, mas é a mesma coisa dizer aqui reino dos céus. Ele está simplesmente evitando o nome de Deus dentro do contexto de Israel. Ele é judeu também. Pois bem, reino dos céus. Então, esse reino dos céus, o reino de Deus, nós podemos dizer, é o domínio de Deus, é a presença de Deus, é onde Deus se encontra, é o que Deus faz, é como Deus está agindo. Tudo isso faz parte do contexto do reino de Deus. A criação inteira
faz parte do reino de Deus. Toda e qualquer nação, ela pertence, no sentido amplo, também ao reino de Deus. Esse é o reino da ação criadora de Deus. E dentro do contexto do reino de Deus, nós encontramos figuras importantes e, ao mesmo tempo, preparação para um dado concreto. Porque quando a gente vai poder ver ou perceber esse reino agindo no meio de nós, com a chegada de Jesus. É por isso que nós vamos perceber, dentro do contexto semita, dentro do contexto da primeira aliança, do Antigo Testamento, a ação de Deus na escolha dos seus patriarcas, depois dos juízes, depois dos profetas. Olha, preparando tudo, é a figura, é a preparação, mas já é a ação do reino. Veja como é amplo, no sentido da criação, mas no sentido jamais preciso, no contexto de Israel, até a chegada de Jesus. Com a chegada de Jesus, nós temos a presença concreta desse reino. O início do Evangelho de Marcos, por exemplo, é marcado por isso. O reino de Deus, o reino dos céus, está próximo. E próximo aqui não quer dizer que está perto, que está para chegar. Não. O reino de Deus está próximo porque está ali. Então, Cristo em pessoa já é a presença do reino. Através de suas atitudes, dos seus ensinamentos, de suas ações, tudo que ele disse, tudo que ele fez, demonstra o reino de Deus. Pois bem, o reino de Deus chegou. E chegou para quem? Chegou para nós. Através de quem? Através de Jesus. Mas por que para nós? Porque existe um projeto de Deus. E qual é o projeto de Deus? É que nós sejamos configurados a Cristo e inseridos no corpo de Cristo. Esse é o projeto. Mas qual é a finalidade? A glorificação nossa, a comunhão com Deus. Fomos feitos para essa comunhão. Fomos feitos para essa intimidade eterna com Deus, essa vida eterna, para uma comunhão de vida eterna. Mas onde está isso? Já desde o começo. O projeto de Deus já está presente no início da criação. Quando Ele me fez, quando fez você, quando fez a todos, fez-nos para Ele. Fomos feitos para comunhão com Ele. Veja que São Paulo, ele começa dizendo algumas coisas na segunda leitura de hoje, que já nos coloca nesse ponto. O que Deus predestinou, Deus chamou, que Deus chamou, Deus justificou, que Deus justificou, Deus glorificou. Então, é uma sequência. Fomos criados para a comunhão com Deus, para a glorificação, para a vida de Cristo, a vida de Deus, a vida eterna. Tanto é que pelo batismo, nós nos tornamos, através de Cristo, pela força, pela potência do Espírito Santo, filhos de Deus, participantes da natureza de Deus, já no batismo, inseridos no corpo de Cristo. Olha a realização, começando, o projeto de Deus acontecendo através de Cristo. Talvez você pergunte, mas e qual é a garantia disso? Existe um projeto? Existe uma finalidade? Qual é a garantia que nós temos? A fidelidade de Deus. Deus é fiel a si mesmo. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel ao seu projeto, porque vem dele. É dele. Foi ele quem quis, ele que planejou. Então, ele nos fez para ele. Agora, isso quer dizer que todos nós vamos estar nessa comunhão com Deus? Aí é outro detalhe. Uma coisa é sermos predestinados para essa comunhão. Alguns disseram, inclusive, olha, predestinar alguns para o céu e predestinar outros para o inferno. Não, não é nesse sentido. Toda a criação de Deus
Todos nós fomos predestinados para a comunhão com Deus. Então, esse é o nosso fim. Porque não existem dois fins. Só existe um fim para a pessoa humana. Fim aqui no sentido de finalidade. É Deus. Agora, predestinados para Deus, porque criados por Deus. Mas o alcance dessa comunhão com Deus, a conquista dessa comunhão, não se dará se não houver a nossa resposta. Por isso que Jesus Cristo dizia: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque Deus nos fez para Ele. Agora, alguns de nós respondemos, outros não. Quem são os escolhidos? Os chamados que responderam. Os chamados que disseram sim a Ele. Agora existem aqueles que, mesmo tendo sido criados para Deus, disseram não. Olha, esse dom da liberdade, ele é muito sério. E Deus leva a sério o que Ele deu, o que Ele criou e a nossa resposta. Deus nos fez livres, é verdade, mas livres para dizer sim a Ele. Alguém pode questionar e dizer: mas padre, mas a liberdade também não é dizer não? Não existe liberdade para isso não. Só é livre quem está no bem, quem faz o bem e quem diz assim sim a Deus, porque Deus é o bem por excelência. Só Deus é bom, disse Jesus Cristo. E Deus é a liberdade infinita, eterna, por ser o bem. No mal existe prisão, escravidão, derrota, destruição da pessoa. Ninguém é livre sendo mal. Agora, na liberdade existe o poder de decisão. E aí você pode decidir. Você pode escolher a possibilidade do não. Então, esse não vem como uma resposta contrária à finalidade para a qual nós somos feitos. É aí, por exemplo, que começa a realidade dos sem Deus. Como vai ser a conclusão do Evangelho? Dos condenados, dos que estão no fogo da geena, no inferno. Porque, tendo uma vida de não a Deus, não respondendo a Deus, também não haverá salvação. Santo Agostinho diz: fomos criados sem nós. Portanto, a iniciativa é exclusiva de Deus. Como o projeto é de Deus, a criação é de Deus. Toda a ação salvífica para nós aí vem das mãos de Deus. Ele nos fez existir para Ele, por iniciativa dEle. Mas para que eu alcance essa salvação, eu tenho que dar minha resposta. É uma resposta necessária. Na salvação existem dois momentos: a iniciativa de Deus, ou duas coisas importantes: a iniciativa de Deus, a ação de Deus, o querer de Deus, mas também o querer da criatura, a resposta da criatura, a nossa criatura. E isso é levado a sério. Precisamos responder a Deus. Então, quando respondemos a Deus, e como escolhidos respondendo a Deus, somos justificados. Justificar na Sagrada Escritura quer dizer santificar, salvar. Quem é santo é separado. Separado da realidade contrária a Deus. Torna-se propriedade de Deus. Todo de Deus. Não pertence ao mundo. Passa a pertencer a Deus. O justo, que é santo, que é salvo, pertence exclusiva a Deus. Repito, é propriedade de Deus. Mas e os que não respondem? Não, aí já não tem nem nada a ver. Mas Deus não desiste, mesmo querendo dizer não, até o último momento de sua vida.
até o momento da morte definitiva. Até lá, Deus ainda vai tentando. Não força, mas age para que a pessoa vire o seu olhar para Ele, volva o seu olhar para Ele, abra o seu coração para Ele, até o último momento. Agora, depois da chegada da morte definitiva, aí não tem mais como dar essa resposta. Essa pessoa justa é aquela pessoa que encontrou a verdadeira sabedoria de Deus. Não é a sabedoria do mundo, não é a forma de pensar do mundo, mas a forma de pensar de Deus. Porque a pessoa que responde a Deus tem como encanto o próprio Deus, tem como razão de ser o próprio Deus. A sua riqueza é Deus mesmo. Não existe outra riqueza maior. É Deus a sua riqueza. E é interessante porque para esses que são justos, para esses que pertencem a Deus, tudo, diz São Paulo, contribui para o seu bem. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Então veja, tudo passa a ser graça, tudo é transformado, tudo passa por uma outra forma de se ver, de se usar, de se agir, nas mãos de quem pertence a Deus, de quem ama a Deus, de quem responde a Deus, de quem se tornou justo. Por exemplo, a família. Aquela pessoa que se tornou justa, olha para a família de um modo diferente. Não olha para a família como se fosse um tesouro absoluto. Não, é relativo. Tem um olhar a partir de Deus para a família. Aquele namorado para aquela namorada e vice-versa. Aquele marido, aquela mulher, também vice-versa. Vão ter um olhar diferenciado. O mundo olha para as pessoas com desejo de uso, de exploração, manipulação. A pessoa que tem Deus, que ama a Deus, o justo, olha para o outro com aquele olhar de quem vê alguém que necessita, alguém que precisa, alguém para socorrer, alguém para ajudar, alguém para ser amado com esse amor de Deus, que é o amor entrega, é o amor doação, chamado de oblatividade, a entrega de si para o bem do outro. Então veja, quem tem Deus, quem se encontrou com Deus, sabe olhar o mundo de outra forma, porque olha a partir de Deus. A sua sabedoria é a sabedoria de Deus, não é a sabedoria do mundo. E veja que foi justamente essa sabedoria que Salomão pediu a Deus na primeira leitura de hoje, para poder governar bem Israel, para poder governar bem aquele povo, que não era o seu povo. Veja que ele é bem sincero. É o teu povo eleito. Quer dizer, povo eleito é um povo consagrado a Deus, é um povo que pertence a Deus. Então, como é que eu, jovem, a juventude de Salomão, eu vou governar esse povo que é o teu povo? Não é qualquer povo. Não é qualquer um de qualquer jeito e de qualquer modo. Não, é o povo de Deus. É um povo que pertence a Deus. Então, como é que eu vou governar esse povo? Depois, um povo numeroso. Não se dá para contar ou calcular. Isso ele está num diálogo aqui com Deus, num sonho que ele teve. E nesse sonho, Deus diz a ele: pede o que desejas e eu te darei. E aí Salomão se espanta, né? Vai pedir o que ao Senhor? Agora, diante de um governo que está ali nas suas mãos, de um povo que pertence a Deus, um povo grande, o que é que eu posso pedir? Riqueza? Não. O poder para dominar? Também não. Interesses pessoais outros? Também não. Talvez eu e você tivéssemos outra forma de pedir, mas Salomão não. Salomão diz: dá, pois, ao teu servo um coração compassivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Olha o que ele pede:
um coração bondoso, um coração dócil a Deus, um coração aberto para Deus, para entender a partir de Deus como agir, a fim de que aquele povo receba de Deus o melhor. Ele precisa saber o que não presta, o que presta, o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é bom, o que é ruim. Saber de tudo isso, para tomar uma decisão, discernir com a verdade de Deus, com a bondade de Deus, a fim de que o melhor aconteça para todos. Todos nós temos essa obrigação de pedir a Deus essa sabedoria. Porque todos nós temos responsabilidades. Eu como padre nesta paróquia, eu como padre até com você que está me assistindo agora do outro lado, aqui em Maceió, em outros lugares, há uma responsabilidade com o que falo, com o que ensino, com a celebração que realizo, com o governo dessa paróquia, também o bispo, o papa, um empresário, tem funcionários, também tem um produto para vender, precisa de que esse produto seja bom, que os funcionários sejam bem tratados. É um professor numa sala de aula, precisa do discernimento para agir da melhor forma possível com os seus alunos, com a forma de ensinar, o modo mais preciso de fazer ver a verdade e ao mesmo tempo a mentira, a fim de que eles possam agir pelo bem, não pelo mal. Você na sua casa, pai, mãe, tem uma responsabilidade imensa, principalmente nos tempos de hoje. As exigências são muito grandes, as deturpações com relação à fé cristã também. Quantos estão contra o ensinamento que você dá na sua casa? Ensinamentos aprendidos na escola, na rua, em todos os lugares por onde passam, e você lutando quase como que sozinho dentro de casa para dar o melhor possível do ensinamento cristão, da descoberta da própria dignidade da pessoa em Cristo. E o mundo vem e começa a tirar isso de sua casa, dos seus filhos, dos seus como um todo. Aqui é onde o pai e a mãe dobram os seus joelhos diante de Deus para invocar essa sabedoria divina, pedir a Ele, não riquezas, não ouro, não prata, não é isso, mas pedir a Deus a graça dessa sabedoria para conduzir com dignidade essa família, essa casa, essas crianças, esses adolescentes e jovens, essas pessoas que estão ali. Isso vai também, inclusive, para a vida pessoal. Dentro de nós, como vimos no outro domingo, existe o joio e o trigo. O peixe bom de hoje e o peixe ruim. E eu preciso perceber isso dentro de mim. Eu preciso trabalhar com um discernimento. Ao mesmo tempo que percebo todas as dificuldades e sofrimentos e limitações, preciso agir comigo e para com o outro também com um coração compassivo. Mas eu preciso agir e discernir. Inclusive, isso vai fazer parte da espiritualidade de Santo Inácio de Loyola, dos jesuítas, das irmãs da instrução cristã, que tem ali em Santo Inácio um pai. Pois é. Por quê? Porque ele trabalha com esse discernimento. Foi o que ele fez na descoberta de Jesus Cristo. Quando estava ali doente, entregaram-lhe livros para ler, ele precisava passar algum tempo. E entre os livros, entregaram também Vida de Santos. E aí ele percebeu que entre uma leitura pagã e uma leitura cristã, uma lhe trazia um vazio depois da leitura e outra um preenchimento. E quando ele vai percebendo isso, começa a fazer um discernimento entre o que lhe faz bem e o que lhe faz mal. Portanto, essa sabedoria agiu nele. Essa sabedoria que agiu em Salomão também deve agir em nós. Aquilo que eu devo escolher dentro de mim como bom ou como ruim necessita dessa sabedoria divina. Como isso é importante? Por quê? Porque está em jogo a minha salvação. E está em jogo a salvação de outras pessoas que estão sob os meus cuidados.
E eu preciso estar com essa, primeiro, com essa convicção diante de Deus e agir, segundo, de modo sério. Não é uma brincadeira. A salvação não é uma brincadeira. O bem para o outro não é uma brincadeira. É sério, e Deus leva a sério. Deus leva tanto a sério que quando se fez carne e habitou entre nós, morreu por nós e ressuscitou. Como é que eu posso levar na brincadeira aquilo, ou não na seriedade, aquilo que foi tão sério para Deus, que o fez passar pelo mistério da cruz, pelo mistério da redenção, por nós, por mim, por você? Então veja a importância dessa sabedoria. Então não é somente para saber, meu Deus, eu vou pedir isso, eu vou pedir aquilo a Deus. Não é não, a coisa é mais séria. Está em jogo a minha salvação, está em jogo a sua salvação, está em jogo a salvação dos outros que estão do nosso lado. Se eu não posso agir conversando, estando ali perto, eu vou agir de joelhos, eu vou agir em oração, eu vou pedir a Deus, dá-me uma luz, iluminai-me, Senhor, eu preciso saber disso. Eu preciso entender como eu vou agir. Então dá-me um coração bom e ao mesmo tempo o dom do discernimento. Eu preciso perceber isso. Olha, e é justamente isso que Jesus Cristo vai exigir no Evangelho de hoje. Mas antes, veja como o Salmo nos coloca dentro dessa realidade. É esta a parte que escolhi por minha herança. O que foi que ele escolheu? Observar vossas palavras, ó Senhor, a lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões de ouro e prata. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Essa oração deve ser a oração do pai de família, deve ser a oração do padre, a oração do bispo, a oração do papa, a oração de todas as pessoas que têm responsabilidade. Porque na hora em que eu me encanto com a lei de Deus, na hora que eu me encanto com as coisas de Deus, quando eu me envolvo, quando eu me enamoro das coisas de Deus, todo o resto vai sair como algo bom, transformador, iluminativo ou iluminador para o outro. Não basta ter a vontade de fazê-lo, é preciso ter o gosto, a intimidade. Aquele professor quando vai dar uma aula, amando sua disciplina, o padre quando está agindo, porque ama o que faz, aquele médico que age amando a sua profissão, aquele pai de família amando os seus filhos e fazendo de tudo para salvá-los. Então veja, isso exige do pai, do professor, do padre, do médico, de todos os profissionais e de toda pessoa, esse encanto pelas coisas de Deus, esse encanto pela lei de Deus, essa valorização pela lei de Deus. Agora, quando eu terei condições de ter esse encanto, esse amor, portanto essa vida justa diante de Deus, uma vida santificada por Deus, envolvida no Espírito Santo e guiada por Ele, uma vida que por ação do Espírito é configurada a Cristo. Quando terei isso? Quando eu encontrar Cristo, quando eu encontrar o Senhor. É isso que pede o Evangelho de hoje, o reino de Deus, um tesouro escondido, uma pérola preciosa. Alguém encontrou um tesouro num campo, vai, vende tudo que tem, compra o tesouro. O outro comprador de pérolas encontrou uma de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha, comprou aquela pérola. Olha o encontro. Quem é esse tesouro? Quem é essa pérola? O que acontece com aqueles que encontram essas coisas? Primeiro, uma grande alegria, uma alegria imensa. Mas por que essa alegria? Encontrar aquele tesouro? Porque encontrou o tesouro mais importante de sua vida, a coisa mais importante de sua vida, de modo que nada a ela se compara. Encontrou a pérola mais importante, comparada a ela não existe também nada. Ou seja, alegrei-me porque encontrei o máximo. Eu encontrei aquilo que diante dela ou dele nada mais eu posso ter, nada mais pode me alegrar.
Que tesouro é esse que alegra tanto, que transforma tanto? É aquilo que lhe dá sentido, é aquilo que lhe dá razão de ser, é aquilo que lhe dá vida, é aquilo que lhe dá gosto, dá uma orientação. Iluminou tudo, antes tudo trevas, agora tudo luz. Você se encontra encontrando o máximo da sua vida. Quem é então esse máximo? É claro que esse reino aqui, esse máximo é o reino de Deus. E esse reino de Deus, Cristo Jesus, é uma pessoa. Encontrou Cristo, encontrou o tesouro, porque por meio de Cristo encontrou o Pai. Existe por acaso riqueza mais importante do que Jesus Cristo? Existe tesouro mais importante do que Ele? Existe algo mais importante do que essa pérola preciosa, do que Jesus Cristo? São Pedro vai dizer: a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Não existe outro tesouro. Por isso não há outra alegria maior. Lembra daquele jovem rico? Foi-se embora triste, porque estava apegado aos seus tesouros. Esses se alegram, porque encontraram o tesouro maior das vidas deles. Comparado aos outros, tudo era relativo. Não foi o que fez São Paulo? São Paulo, quando encontrou esse tesouro, relativizou tudo. Relativizou sua fé de antes, relativizou sua vida de antes, suas amizades de antes. Tudo que ele concebia antes como absoluto, como o templo e a lei, agora está tudo relativo, porque encontrou o tesouro de sua vida. De tal modo que ele não podia viver senão segundo Cristo. E ele dizia: viver para mim é Cristo. E comparando tudo que para ele era importante antes com Cristo, o tesouro encontrado, ele disse: tudo é esterco diante de Cristo. Cristo para mim é tudo e o resto não passa de esterco. Olha, aqui ele comparou a coisas insignificantes diante de Jesus Cristo nosso Senhor. Olha o tesouro, olha a alegria, encontramos o máximo. Eu peço a Deus para que eu e você, para que nós um dia tenhamos essa alegria profunda de encontrar verdadeiramente Jesus, de ver estampado na face de cada um e de cada uma o Cristo Senhor. Poder perceber na ação de cada um o Espírito Santo de Deus agindo, configurando a Cristo, dando gosto e sentido à vida de cada um. Depois da alegria ao encontrar esse reino, vem a consequência. Qual é a consequência? É largar tudo pelo tudo. Quem é o tudo? É Cristo. Largar tudo. O que quer dizer isso? Largar tudo aquilo que você concebe como importante. Largar todas as coisas que prendem você. Largar todas as coisas que lhe amarram a esse mundo, que lhe prendem a esse mundo, aquilo que para você é tesouro. Olha, preso ao mundo é todo materialista. Nós não somos materialistas. Vamos lembrar novamente o projeto de Deus. Fomos criados para Ele. O materialista já deu as costas para Deus. Aí ele vive apegado a esse mundo. Nós não. Você só vai perceber que teve um encontro com Cristo quando tiver facilidade de renunciar a todas essas coisas. E Jesus Cristo vai dizer: olha, quem não renunciar pai, mãe, mulher, filho, amigo, tudo por mim, não é digno de mim. Se não renunciar a tudo, não é digno de mim. Até a si mesmo, não é digno de mim. Agora, quem renunciar a tudo por minha causa, neste mundo já terá o cêntuplo, com dores, mas já terá o cêntuplo. Os apóstolos fizeram isso. Olha, a gente largou tudo, e aí? Jesus vai dizer: já tem o cêntuplo aqui. Quem renunciar a tudo por mim? Olha, minha gente, não tem como permanecer apegado ao mundo depois de ter encontrado Cristo. Que riqueza é mais importante do que Jesus? Que encanto melhor do que Jesus você pode ter?
Que coisa pode lhe trazer alegria, a sua alma, mais do que Jesus? O que pode ser mais importante do que Jesus Cristo nesse mundo? Hoje eu escutei uma frase de Carlo Acutis, que está para ser beatificado este ano. Ele dizendo: eu observo nos domingos uma grande fila para o futebol, grande fila para bailes, mas eu não vejo uma grande fila para a Eucaristia. Ele era apaixonado pela Eucaristia. Mas por que não existe essa grande fila? Claro que agora nós estamos diante do Covid-19. Mas por que não está existindo essa grande fila? Porque está faltando a descoberta, o encontro verdadeiro com Jesus. Por que outras coisas nos atraem? Porque Cristo não nos atrai suficientemente. E eu escuto muita gente dizendo: Cristo para mim é tudo. Mentira. A gente precisa ter coragem de dizer isso. Não é verdade. Jesus Cristo só será tudo para mim quando eu for todo para Ele. Se eu não for todo para Ele, então Ele não é tudo para mim. Como é que Ele pode ser tudo para mim se eu ainda consigo uma brecha para prazeres mundanos, para amores mundanos, apegos mundanos? Então Cristo não é tudo? Há uma relação íntima entre Cristo ser tudo para nós e nós. Essa relação é íntima, é profunda. Uma coisa está ligada à outra. Cristo é tudo para mim somente se eu for todo para Ele. Ele será tudo para mim se eu me tornar todo para Ele. E só vai se tornar todo para Cristo quem o encontrar verdadeiramente. Aí você me pergunta: mas padre, como posso encontrar Jesus? Olha, Ele procura você. É Ele quem tem a iniciativa. É Ele quem quer você. Agora, o que é que você precisa fazer? Deixar-se encontrar por Ele. Deixe-se encontrar por Jesus. Permita que Deus encontre você, que Deus ame você, que Deus haja na sua vida. Permita-se isso. E como é que eu permito, padre? De joelhos, em oração, pedindo a Deus todo santo dia: Senhor, conceda-me a graça de te encontrar, de te amar, de te conhecer, Senhor. Conceda-me essa graça. Eu te peço do fundo do meu coração. Eu não sei como, sou fraco, falho, limitado, tenho tantos defeitos. Me ajude a te encontrar. Ajuda-me, Senhor, a te encontrar. E todo santo dia vá pedindo ao Senhor em oração, vá lendo a sua palavra, meditando a sua palavra. Procure o sacramento da confissão. Não largue de forma alguma esse sacramento. Não guarde pecado, pelo amor de Deus. Onde há pecado não pode estar Cristo. O pecado é inimizade com Jesus. Então, se eu quero, então eu vou lutar contra o pecado. Então, vou procurar imediatamente a confissão. A igreja de Jesus Cristo. Procura a confissão. Muda de vida. Vai todo dia. Porque a mudança não se dá de uma vez totalmente, não. Não, ela vai acontecendo. Ela vai se dando no dia a dia. Cada dia eu vou buscando o Senhor. Eu quero descobri-lo. Eu quero te ter, Senhor. Então me ajuda, Senhor, a me encantar contigo. Me ajuda, Senhor, a te conhecer mais profundamente. Me ajuda, Senhor, a odiar o pecado. Me ajuda, Senhor, a ser uma pessoa do bem. Todo santo dia, vá pedindo ao Senhor. Vá gritando. Não tenha medo, clame por Ele. Todo santo dia. Na sinceridade do seu coração, você vai poder se encontrar, porque Ele se deixa encontrar. Ele quer ser encontrado por mim e por você. Mas é preciso também que eu queira me deixar, me permitir que Ele me encontre. Senhor, eu estou aqui. Me encontra, Senhor. Me ache, Senhor. Me tome, Senhor.
me ilumina, Senhor. É isso, precisamos fazer isso, deixar-se guiar por Ele. Por último, Jesus Cristo cita a parábola da pesca, fazendo uma ligação aqui com a parábola do joio. Ali você tem o joio e o trigo. Aqui você tem o peixe grande e o peixe pequeno. No final, vem os anjos, no momento da colheita, e vai aí separar o joio do trigo e as palhas e jogá-los no fogo. A mesma coisa, aqueles que são maus, aqueles que procuraram viver sem Deus, fechados para Deus, indiferentes, de costas para Deus, que não quiseram dar valor à palavra de Deus, que preferiram ficar em casa, grudado na internet, grudado nas suas coisas, esquecendo de fazer o bem, esquecendo da oração, esquecendo de tudo, sem dar nenhuma resposta a Deus. Não é possível ter salvação. Então, no final, quem corrompe, quem destrói, quem elimina a vida das pessoas, também vai ser eliminado. Se não se encontrar com Deus, vai para a derrota final, vai para o fogo, diz o Senhor. Então é importante que a gente se repense, porque o mal existe, ele tenta e ele quer nos derrubar, ele quer nos separar de Deus, ele não quer esse encontro com Jesus. Na hora que você tomar a decisão de se deixar encontrar por Jesus, o mal vai querer destruir você, mas você agindo, aberto na potência do Espírito, vencerá. Se deixar consumir pelo mal, você vai se perder e o resultado é a condenação final. O que fazer, Padre? Então dobre os joelhos. Aprenda tirando das coisas, daquilo que está no Antigo Testamento e no Novo. Procure as coisas boas. Olha a sabedoria dada no último parágrafo. Então, procure as coisas boas que estão no Antigo Testamento, as coisas boas que estão aqui agora. Vejam o Antigo Testamento e o Novo, junte tudo, como na liturgia. Vamos tomar o conhecimento dos padres da igreja, dos patriarcas do Antigo Testamento, dos profetas, o ensinamento de Jesus, dos apóstolos, das cartas de São Paulo, de tudo isso. Vamos nos alimentando de tudo isso. Vamos tirando as coisas velhas e coisas novas para a nossa formação como um pai de família, que tira de sua experiência de vida e do contexto que se vive aquilo que deve ser passado para os seus filhos. A palavra de Deus já tem isso para nós. Então tomemos posse agora mesmo, para que o nosso coração não se prenda a nada, nem a ninguém, nem a nenhuma ideia. Cuidado, o mundo está cheio disso. Pessoas presas a pessoas, pessoas presas às coisas, pessoas presas às ideias, confundindo tudo. Não, nós precisamos nos libertar disso, porque a nossa riqueza é Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.